Oi, meus amados, minhas amadas, meus queridos irmãos, venho através desta falar mais uma palavra para vocês, que está em Mateus 11, versículo, aleluia, 29. Tomai sobre mim, aleluia, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém, irmãos? Meus amados, meus queridos ouvintes, meus prediletos, que me acompanham, que estão sempre nas redes, né, buscando palavras, que se inscreveram. Vocês, né, podem pôr um pedido ali embaixo, que eu vou ler o seu nome, e também no vídeo, e também quando você receber vitória, por favor, coloque aí nos comentários, para que eu possa contar a tua bênção, a tua vitória. Amém, irmãos? Então vamos à palavra, a que o Senhor fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E fala também: traga sobre vós, tome sobre vós o meu jugo. Aleluia. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém, irmãos? Então o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Então vamos buscar esse Deus, vamos invocar enquanto podemos achar. Irmãos, para uma pessoa estar aqui pregando a palavra não é fácil. Você não sabe o que eu já passei, sabe? Não sei se vocês, eu nem sei por onde começar, sabe? Aguentaria tanta coisa que eu já aguentei, tá? Pessoas me perseguindo, muitas coisas, mas nunca deixei desse Deus. Depois que eu entendi quem é Deus, nunca mais, sabe? E eu sempre falo: Deus vai me instruindo aquilo que eu preciso saber, sabe? Então, uma vez o rapaz foi no culto, que eu estava numa casa, essa mulher, o rapaz entrou lá, veio de longe, entrou lá e falou assim: eu tenho que falar com alguém que vai vir nesse culto. Aí todo mundo que ia, a dona da casa falava: essa, não. Quando eu cheguei, ele falou: essa aí. Ele falou coisas maravilhosas que Deus ia fazer na minha vida. Então, a partir daquele momento, comecei a pregar o Evangelho. E estou esperando mais milagres e milagres que o Senhor tem prometido. Então, irmãos, crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê nos profetas. Crê em Deus, estareis seguro. Crê nos profetas e prosperareis. Amém? Então, eu creio naquele profeta que veio de longe para falar bênçãos para mim. Eu creio, estou crendo até hoje, porque Deus é muito fiel. Amém, irmãos? Minhas amadas, meus irmãos queridos, ouça a palavra de Deus, sabe? Não rejeite a palavra, coloca ela no teu coração, como disse Davi. Guardei tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti, sabe? Faz o possível para não pecar contra Deus, porque Deus julga todas as coisas. Aleluia. Então, irmãos, foi assim minha vida, sabe? Tem hora que eu fico olhando assim, eu falo: meu Deus, eu vejo pessoas, sabe, que tem esposo, tem filhos, mas fazendo maldade. Eu falo: é que essa pessoa não pensa que isso pode cair sobre um filho dela, como Davi, né? Quando Davi, né, não foi para, né, não foi para a marcha, não foi lá para a luta, para a guerra, ficou em casa e viu aquela mulher, né? Então Davi pecou com aquela mulher. Então, aquele pecado fez destruir toda a família dele. Então, irmãos, quando você fazer uma coisa que não agrada a Deus, você pensa: isso pode destruir minha família, porque a palavra de Deus fala, como ele falou para Madalena: vais e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Entendeu? Porque sucede coisa pior, você pecando, né?
quando Davi ele fez aquele pecado lá, pegou a mulher de Urias, o Senhor falou assim, a espada vai entrar na sua casa. E entrou. Então, irmãos, eu gosto de falar sobre essas coisas porque muitas pessoas pensam que o evangelho é oba-oba. É carnaval, só pular, 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 pular. É oba-oba, não. As coisas de Deus são coisas sérias. São coisas que você não pode, sabe, imaginar. Como, por exemplo, né, dentro da igreja tem o joio e o trigo. O próprio Deus falou, Jesus falou que o joio e o trigo. O joio é aquele que está no oba-oba. E o trigo é aquele que está seguindo, igual as virgens, loucas e as prudentes. O trigo são as prudentes, sabe, que estavam com suas lamparinas acesas, com azeite, quando eles foram para dentro, né, com Jesus, dentro da arca com Jesus. Jesus abriu as portas e levou as 5 prudentes. E as 5 loucas ficaram, né, foram comprar azeite. Quando voltou, a porta estava trancada e não abria mais. Ficaram batendo, chorando e gemendo. É isso que o povo do mundo vai passar. Ficar gemendo, chorando, porque não creram no poder de Deus. Então, irmãos, você que está vendo esse vídeo, não seja uma dessas. Quando a porta fechar, vai ficar para lá de fora chorando, não. Busque a Deus. Se reveste do poder de Deus, da armadura de Deus. Sabe? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principado e potestade. Muitas pessoas podem falar assim, mas Davi era segundo o coração de Deus, mas ele pecou. Mas ele se arrependeu amargamente. O segredo é no arrependimento. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Se você pedir perdão, ele perdoa. Então não vamos julgar ninguém, como Deus fala, tira a trave do seu olho, que está muito grande, para depois você olhar a vida do outro. Então, nós vamos ficar na nossa presença de Deus, vamos pegar nossos problemas, não contar para ninguém, porque você conta para os outros vai rir, vai zombar, vai falar para outra pessoa. Em vez da pessoa orar por você, vai rir. É igual uma pessoa, né, vizinha, ela falou bem assim, tinha uma pessoa que fazia muito tormento aqui onde a gente mora, muito, sabe, era uma bagunça, briga, polícia toda hora. Aí essa pessoa foi embora de tanta oração. Aí uma vizinha falou assim, eita, eu gostava tanto quando fulano estava aí. Falei, misericórdia, sendo cristã. Falei, misericórdia, você gostava daquela bagunça. Em vez de, ela falou, quando a pessoa estava aí bagunçando, estava rindo. Falei, como crente, você devia dobrar seu joelho quando viu a bagunça e clamar a Deus, não ficar gostando do inferno dos outros, do mal dos outros. Essa pessoa calou a boca, porque o Senhor me dá palavra para tudo. Na hora que a pessoa vai falar uma coisa, qualquer coisa assim para mim, Deus já me dá palavra. Então, eu falei, misericórdia, né? Gostar do mal dos outros. Então, irmãos, eu já vi de tudo nessa vida, sabe? Já passei tudo, já vi tudo. E não me agrado com as coisas más que eu vejo. Tem hora que eu falo mesmo para Deus, chega de eu ver coisa ruim, eu quero ver coisas boas. Eu quero ver as maravilhas de Deus na minha vida, na minha casa, no seio da minha família. E glória a Deus, minha família. Deus está abençoando, prosperando, dando graça e dando vitória. Então, cada dia mais eu tenho motivo para agradar esse Deus, para crer nesse Deus, para dizer glórias a Deus. E você aí que está ouvindo esse vídeo, dá glória a Deus, que Ele é fiel, Ele te vê, mesmo que esteja em lágrimas, Deus te vê, sabe? Ele vai secar essas lágrimas. Deus está mostrando uma pessoa que está chorando muito, mas Deus vai te tirar, mesmo que você estiver no fundo do poço. José não foi jogado no poço, depois tiraram ele, venderam ele. O pai dele não morreu sem ver ele de volta, ver ele vivo. Isso foi uma glória para Jacó, saber que seu filho estava vivo depois de tantos anos. Esta é a palavra de Deus. Deus cumpre aquilo que Ele promete, sabe? Não se desespere, não chore, sabe? Porque Deus está vendo as tuas lágrimas. Como diz o louvor
Como que ela chama, meu Deus? O louvor da Elaine de Jesus. Elaine de Jesus. Uma lágrima para Deus é uma frase. Quando você chora, Deus vê tua lágrima e vem correndo te socorrer. Tome posse dessa vitória, irmão. Não deixa Satanás te iludir, mentir, falar que você vai morrer aí nesse deserto, que não tem solução para você. É mentira. Eu já passei coisas que eu falei, Jesus, Deus, você não está comigo. Deus, se eu estivesse aqui, não teria acontecido. Igual o Gideão falou para Jesus, se tu és conosco e tu é comigo, por que está acontecendo essas coisas? Aí Deus conversou com ele, explicou para ele. Entendeu? Porque é assim. A gente passa, sabe, como diz aí, não sei se é baiano, perrengue, a gente passa um mal bocado, mas Deus está, sabe, colhendo tuas lágrimas, Deus está solucionando o teu problema. Não te preocupe, só tenha fé. Ouve o que os profetas dizem. Crê em Deus, estarei seguro. Crê nos profetas e prosperareis. Creia nos profetas. Leia essa palavra. Essa palavra também vai fazer você prosperar. Aqui é a bússola. Aqui tem tudo que você precisa. Amém, irmãos? Então foi assim. Eu passei cada coisa, irmão. Eu fico aqui procurando aquilo que eu poderia falar para vocês. De que eu já passei. Porque é tanta luta, é tanta coisa. Mas eu nunca neguei o meu Deus. Falei como Jó. Eu sei que é impio, crido. E sei que logo ele vai se levantar. Sabe? Ele levanta do trono para te ajudar. Tem um louvor também da Elaine de Jesus também fala. Quando Deus se levanta. Esqueci no momento, mas é assim, quando Deus se levanta, é só vitória. Só vitória. Então, irmãos, vamos ficar, sabe, jejuando, orando, buscando, porque quando Deus se levantar é só vitória. E nós aqui, os pregadores, né, que pregam no YouTube, sabe lá onde, sabe, todos os pregadores, eles falam, mas esse pregador fala a mesma coisa, que é para voltar, que é para seguir. Sabe por que falamos? Para entrar, para você entender bem, para naquele dia você falar assim para Deus, não, eu não ouvi falar, Deus falou assim, não, eu enviei YouTube, enviei Instagram, Facebook, tudo para você ouvir a minha palavra. Nas televisões, no rádio, você não ouviu porque não quis. Ouviu e tampou o ouvido. Entendeu? Mas não pode ser assim. Até tem um louvor também que fala, ligaram o rádio para me ouvir e eu não dei atenção. Sabe, é muito antigo, não estou lembrando o momento. Sabe, da volta de Cristo, falando da volta de Cristo. Então eu falo, irmãos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai se consertar, vai buscar a Deus, sabe? As bênçãos só vêm se você estiver ligado nessa fiação, ligada na fiação do céu. Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Buscai a Ele, invocai-o enquanto está perto. Buscai-o, sabe? Que a vontade dele para nós, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, para nos dar aquilo que desejamos. Amém? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para nós. É nessa fé, vai nessa força. Pede socorro a Deus. Se você não tem fé, pede a Deus. A Bíblia fala que quem não tem fé, pede a Deus, que a todos Ele dá. Ele deu o Filho único para morrer por nós, quanto mais Ele nos dá alguma outra coisa. Como Ele diz, as plantas, os animais não colhem, não plantam, as flores, lírios do campo. É formoso porque o Senhor os sustém, o Senhor cuida deles, porque Ele não cuidaria de nós, que Ele fez com tanto amor. Pede a Deus, explica a Deus, que você vai ver a resposta. Deus é maravilhosíssimo, grandiosíssimo. Sabe, irmãos, eu
eu creio que eu vou contar para vocês um pedacinho da história minha. Uma vez eu fui numa igreja, né, que falaram tanto, Igreja Universal, era perto, veio para perto da minha casa. Eu falei, eu vou conhecer, nunca tinha entrado nessa igreja, fui. Quando saí da igreja, uma mulher andando tonta, assim, era uma avenida cheia de carro. Falei, essa mulher vai ser atropelada, deixa eu ajudar ela. Ajudei a atravessar a avenida, levei ela para... Falou assim, me leva até minha casa, levei. Chegou na casa dela, 2 nenês gêmeos, dentro do berço, e um de 5 anos cuidando, e a casa cheia de merda para todo lado, a cozinha. Aí eu comecei a limpar, ajudei. Aí contei pro meu pastor mandou umas irmãs, falou, vamos dar mais irmã lá para ajudar você. Fizemos aquela faxina, deixamos a casa dela brilhando. Aí ela falou, não, porque tem problema, não sei o quê. Aí eu fui um dia com ela no hospital lá de loucos, né, no hospício lá com ela. Aí o doutor ficava perguntando as coisas para mim. Ele falava, não, deixa só ela falar. Aí perguntou se o marido dela batia nela, eu falei, nunca vi, eu não conheço ele, né? Faz pouco tempo que eu conheço ela. Aí conversei tudo, saía com ela para todo lado. Chegou um dia, essa mulher tinha denunciado o marido dela para a polícia. Aí nisso, ela pegou o dinheiro do marido dela e escondeu. Aí ela falou, Sônia, pode fazer uma faxina para mim? Eu te pago. Eu falei, já fiz tantas de graça, porque pago eu não fui. É até feio contar isso, né? E muitos falam para mim não contar, mas eu vou contar só para você ver a fé e observando a palavra de Deus. Aí ela me falou isso, eu fui. Limpei tudo, deixei brilhando. Dei uma madeira para os neném, falei para ela, não fica saindo, fica cuidando dos seus filhos. De vez em quando eu passo aqui para dar uma olhada. Tudo bem. Passou um tempo que eu estou na minha casa, vem um homem lá na minha porta, marido dela. Falou assim, cadê meu dinheiro? Eu falei, que dinheiro? Ele falou, vai lá em casa que eu quero. Você vai lá na minha casa. Eu falei, daqui 5 minutos eu vou. Aí algo falou para mim, sei que fez Espírito Santo, não vai. Vai na casa de uma amiga sua e fica lá, até passar umas horas. Aí eu fui na minha amiga e contei para ela. Minha amiga falou, mas Sônia, você não deve, por que você está aqui na minha casa escondendo? Engraçado, quando a pessoa não deve, a pessoa... Falei, foi Deus que mandou eu ficar aqui. Deus falou para mim não ir. Ah, mas se você não pegou nada, eu não peguei. Mas Deus falou para mim não ir. Aí passou. Passou aquele dia, encontrei a cunhada dela, que mora no fundo da casa dessa mulher que fez isso comigo, a Maria. E encontrei essa mulher, cunhada dela, que eu sempre ia lá e evangelizava a casa dela, os filhos dela, o marido dela, ela. Aí sentavam tudo para me ouvir. Ela falou, você não foi mais lá em casa? Eu falei, você não sabe o que a sua cunhada me fez? Eu não sei o que ela fez lá, que ela falou pro marido dela, que eu fui ajudar ela, falou que sumiu o dinheiro lá. Eu falei, Jesus falou para mim não ir, eu não fui. Ela falou assim, sabe, esse dia ele deu um couro nela bem dado, ela mostrou o dinheiro onde ela tinha escondido. Por quê? Porque ela denunciou ele à polícia, falando que ele batia nela. Aí ela ficou com medo dele bater nela, que a polícia ia chegar lá. Ela catou o dinheiro e escondeu para quando o marido dela esquecesse, dormisse, qualquer coisa, ela ia viajar para casa dos parentes dela para se esconder. Aí como ele deu um couro nela, ela mostrou o dinheiro. Aí essa vizinha falou assim para mim, essa cunhada dela, que mora no fundo da casa dela, falou, Sônia, ainda bem que você não veio. Aí eu contei que ele foi na minha casa, ele estava com um facão, se você viesse, ele não ia te perguntar nada, ele ia enfiar a faca no teu bolso, você já era, você ia morrer inocente. Eu falei, por isso que Deus mandou eu ficar. Agora, irmão, se eu não sou temente a Deus, se eu não ouço Deus, eu teria ido. Quantas e quantas e quantas vezes falaram coisas de mim que eu não fazia, que eu não faço. Até hoje, mas está tudo entregue na mão de Deus. Se vocês verem como essa mulher que levantou essa calúnia vive, dá dó, dá pena. Sabe, outro dia ela chegou até perto de mim. Me desculpa, ora por mim, me desculpa. Eu falei, você já está perdoada.
Agora o assunto é você e Deus. Sabe, irmãos, eu já passei cada. Se eu não tivesse Espírito Santo na minha vida, se eu não ouvisse Deus, já era. Aí essa cunhada dela falou, nossa, Sônia, eu não sabia que ela tinha feito isso com você, tanto você ajudou ela. Eu falei, fez, minha filha? Queria usar eu de uma coisa que eu não fiz. Eu nunca tinha visto o marido dela, fui conhecer o marido dela dessa maneira. Aí a cunhada dela falou, não, pode deixar. Ainda bem que eu vi você com você, eu vou conversar uma hora com ele, eu vou contar para ele as armações que ela tem feito. Você sempre ajudou ela. Falei, não se preocupe não, que Deus é justiça. Sabe, irmão, já vi tanta gente fazendo mal para mim, tanta gente fala coisas que eu não faço, sabe? E o fim triste da pessoa. Como Deus fala, quando ele cobrar das pessoas que faz mal para você, não comenta não fala nada, que Deus não gosta, que se alegra com o mal de ninguém. Então, irmãos, foi isso. Sabe? Se ele falasse, minha filha minha que sabe dessa história que eu falei para ela falou, mãe, não conta para ninguém, é feio. Não, para mim não é feio não, porque eu não devo. Então, quando a gente não deve, a gente não tem medo de falar. Para vocês verem. Agora, se fosse outra pessoa, falava assim, poxa, eu tenho Deus, por que estão me acusando de coisa que eu não fiz? Porque o cara quase ia me matar. Me matou porque eu ouvi Deus. Deus falou, não vai, fica na casa da sua amiga. Passa um tempo, você vai para sua casa. Eu fiz isso. Aí o Senhor permitiu ir numa feira, e a cunhada dela estava na feira. Chegou a cunhada dela e falou, você não foi mais lá evangelizar? Eu falei, porque aconteceu isso aqui. Aí a cunhada dela falou assim, menina, então foi o dia que ele deu um couro nela e ela mostrou o dinheiro onde estava escondido. E ela ia quando você. Eu falei, minha filha. Então, irmãos, é bem por aí. Mas mesmo assim eu não neguei a Deus. Não falei, Deus, porque você deixou isso acontecer comigo? Sabe, tem horas que acontece coisa comigo que eu falo, Deus, você não está aqui. Não é possível. Mas, na mesma hora eu falo assim, diabo, não vem me enganar, não. Meu Deus é vivo, Ele está vendo tudo que eu estou passando. Sabe, irmãos? Eu passei cada coisa. Se você examinar na trajetória da minha vida, ao longo da minha vida, que eu já passei de calúnias, de mentira, de fuxico, você fala assim, não, eu não suportaria. E eu também tinha um negócio comigo. Eu sempre lutava na carne, nunca foi no espírito. E Deus falando para mim, a luta não é contra a carne, é contra o espírito. E aí Deus deixou passar várias coisas, porque eu sempre lutava na carne. E falando para o povo que é no espírito, mas eu mesmo. Então o Senhor me ensinou através dessas coisas, irmãos. Então quando acontecia uma coisa na sua vida, não julga Deus, não. Porque é Deus, não liga para mim, Deus. Não. Deus está do seu lado, Deus está te amando, está te abençoando, está te guardando, está te libertando, está te dando graça, está te dando vitória, está cuidando dos seus. Amém? Mas Satanás quer te enganar, tá? Porque todos nós temos luta, temos prova, sabe? Esse dia foi terrível. Eu falei, meu Deus, o que esse homem veio falar aqui comigo? Se eu limpei a casa dela, direitinho dela, falou assim, depois eu vou lá, te dou o dinheiro. Além de eu não ganhar nada, ainda fui caluniada. Mas eu sei que aquele que vive em mim é fiel, maior o que está em mim do que o que está no mundo. Então eu fiquei calma, esperando com paciência no Senhor. Irmãos, aí a cunhada dela me contou tudo. Deus permitiu eu encontrar a cunhada dela na feira, para a cunhada dela me contar o que aconteceu lá. O esposo dela falou assim, você não vai trazer ninguém para devolver o dinheiro, porque eu não fui, né? Então você vai apanhar. Ela falou, não bate não, que eu te mostro onde está o dinheiro. Eu que escondi. É mole? Você vê o estado dessa mulher, eu falo, tem dó. Eu passo perto dela assim, com dó. Eu falei, o que eu poderia fazer por ela? 2 bebezinhos no berço, de 5 anos cuidando, ela saía pelas ruas. Afora não estava bem da cabeça, né, para fazer isso. O anel de caluniar os outros, ela estava muito bem, né? Escondeu o dinheiro do marido, caluniou. Mas, sabe, olha, nem te falo. Se eu te contar quantas calúnias, quantas mentiras, quanta coisa que o diabo fez assim para atrapalhar minha vida. Em todas eu fui mais que vencedora. Em Cristo Jesus.
Graças a Deus. Então, por isso que eu estou falando com vocês aqui agora, porque Deus me livrou de tantas e sei que vai me livrar de mais. Então, eu falo porque servos de Deus, eles passam prova, perrengue, igual Davi, né? Agradou tanto Saul, fez tanto Saul, cantava, orava para expulsar o demônio de Saul, e Saul pega e manda perseguir Davi sem Davi merecer, né? Só porque as mulheres gritavam. Davi, Saul fez 1000, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então aí Saul já ficou com ciúme, porque eles louvavam mais Davi do que ele, mas era assim mesmo, Davi era o melhor mesmo em tudo que ele fazia. Por isso que é segundo o coração de Deus. Ele não deixou o diabo dominar ele, né? Foi ungido, tomou o lugar de Saul, esperou. Mas quando Saul morreu, ele não tirou o trono de Saul. Quando Saul morreu, aí ele pegou o trono, né? Porque era para ele que Deus já tinha ungido. Então, irmãos, vamos buscar, vamos vigiar, vamos orar. Quando acontecer algo na tua vida, o Espírito Santo te falar o que você tem que fazer, faz isso, faz aquilo. Aí o Espírito Santo falou para mim, fica na casa da sua amiga. Cheguei na casa da minha amiga, contei tudo. Ela, mas você não deve esconder, você não deve nada. Eu falei, não, mas o Espírito Santo mandou eu ficar. Agora, se você não quiser que eu fique na tua casa, eu vou embora. Aí minha amiga falou, não, você é minha amiga de anos, pode ficar aí, tempo que você quiser. Aí passou um dia no outro, fui na feira, encontrei a amiga. A cunhada dela me contou tudo o que aconteceu lá. O dinheiro estava escondido com ela. Amém? Aí, porque depois disso nunca mais eu vi esse homem. Porque ela devolveu o dinheiro e ele viu que eu não tinha nada a ver. Me procurou, mas agora se tivesse sido eu, no outro dia ele ia atrás de mim. Se ele foi na minha casa uma vez, ele ia mais. Entendeu? Então nunca mais ele me incomodou, porque não era eu. E certas coisas que acontecem que eu fico de boca aberta. Irmãos, eu já falei para muita gente, falo de novo, eu trabalhei anos e anos de enfermagem. Eu tenho diploma de enfermeira. Trabalhei de enfermagem e às vezes eu trabalhava, no hospital trabalhava 12 por 36, então era um dia sim, um dia não. Nas minhas folgas eu ia trabalhar enfermeira particular em casas ricas, né? Cuidar dos pacientes. Nunca uma mulher foi na minha casa, foi na polícia e falou, essa mulher estava cuidando do meu parente e roubou alguma coisa, nunca. Senão eu não estaria aqui conversando com vocês. E ainda as pessoas têm coragem de levantar calúnia, falando que eu peguei isso, que eu peguei aquilo. Sendo que eu trabalho em casa de bilionários, porque não é qualquer um que vai pagar para cuidar da família. Quando está doente, quantos abandonam no asilo, abandona por aí. Quando a pessoa, né, tem condições, paga mesmo. Às vezes eu trabalhava à noite, às vezes trabalhava de dia. Sempre assim, eu não ficava muito à noite com cada criança. Mas quando eu comecei a trabalhar à noite, ainda não tinha nenhum filho. Eu trabalhava de enfermeira no hospital um dia. Na minha folga, eu trabalhava na casa particular, enfermeira particular, mas nunca parei de trabalhar, graças a Deus. Então, irmãos, nunca. Às vezes eu estava na casa, aquele paciente morria, eu ia para outra. Nunca ninguém foi na minha casa falar assim, na minha porta, falar assim, levar a polícia lá e falar, essa mulher tocou em alguma coisa, nunca. Nunca toquei em nada de ninguém, porque foi assim que minha mãe me criou. Então, pode o mundo falar o que quiser, o que eu devo é ao meu Deus. A Ele eu devo obediência, eu devo satisfação. Então, sabe, já falaram tanta coisa, eu falo somente. Quando eu vejo assim, eu falo assim, não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não calunia, ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é reto, quem não é. Eu gosto muito daquele Salmo 18. Com meu Deus eu salto muralha. Salmo 18. Deus ensina tanta coisa, deixa eu ver. Só um pedacinho. A vitória é certa, irmão, na sua vida. Não precisa te preocupar que eu falar alguma coisa para você, porque é Deus que vai fazer na sua vida. Aquela mesma hora de rezar, os discípulos
de pé de Jesus, dizendo em pé, quem é o maior no reino dos céus? É Jesus chamando uma criança, pois no meio deles disse, em verdade vos digo, que não fores convertidos, se não vos converteres, aí fizerdes como uma criança, nunca entrarás no reino do céu. Então Deus quer que sejamos como criança. Criança é pura. Criança, se um menino, uma criança bater nele, daqui a pouco ele está lá, chora, depois está lá brincando. Minha mãe sempre falava para mim, quando eu era criança, crianças me batiam, daqui a pouco eu estava brincando. Minha mãe falou, você não tem vergonha na cara, olha o que a fulana te fez. Quando eu era maiorzinha também, sempre perdoei rapidinho. Aí eu falava, mãe, eu não sei ficar de mal de ninguém, não sei ficar com raiva de ninguém. Entendeu? Não é assim que Deus quer. Coração limpo, coração reto, um coração que é voltado para Deus, um coração que busque a Deus, sabe? Deus não te quer, sabe, de meninice, de chocarrice. Deus quer um coração puro, sincero, verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. E vai buscar Deus. Busque a Deus, irmão. Sabe? Que Deus, como diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor, deleita-te também do Senhor, que Ele considera o que diz, o que deseja o teu coração. Tem versão que fala deleita, tem versão que fala agrada-te, a mesma palavra. Amém? Agrada-te do Senhor, que Ele considera o que deseja o teu coração. Amém? Fique em paz, irmão, vai buscando, sabe? Eu acho que até aqui eu tenho falado, se você ouvir, Deus vai te abençoar. De ler a palavra, meditar na palavra, comer essa palavra, como se fosse a comida mais deliciosa do mundo. É assim que Deus quer. Amém? E deixo-vos a paz, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Que a paz do Senhor os cubra com o sangue do Cordeiro. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco todos os dias da tua vida. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Que a vitória é certa, a vitória é grande.